Olá, meu querido, minha querida, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo seja contigo e que o amor de Deus esteja no teu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo, a mais um vídeo, a mais uma aula do nosso curso de aprofundamento bíblico. Cada dia um pouquinho, tá bom? Cada dia uma gotinha, cada dia uma porçãozinha. E este pouquinho a cada dia nós vamos juntando, e no decorrer dos dias nós vamos adquirindo conhecimento, um conhecimento que liberta, um conhecimento que nos aproxima de Deus, um conhecimento que nos edifica. Ontem, ou no vídeo anterior, nós terminamos falando sobre Davi, o grande rei Davi. Obviamente, meus amados, que nós teríamos muito, mas muito mais para falar sobre Davi, as conquistas de Davi, as dificuldades que Davi viveu, a sua relação com Saul. Saul, por diversas vezes, tentou matar Davi. Davi, por diversas vezes, teve a oportunidade de matar Saul, mas Davi dizia que nunca tocaria no ungido do Senhor. Mesmo Saul fazendo coisas erradas, mesmo Saul andando longe dos caminhos de Deus, Davi acreditava que Deus iria resolver, como foi resolvido. Davi então se foi. Davi então reinou por mais de 40 anos. Teve alguns filhos, entre eles Salomão. Se você puder, abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis, 1 Reis no capítulo 2, e eu vou ler para você somente o versículo 12. 1 Reis, capítulo 2. Vamos ler o verso 11, tá bom? 11 e 12. 1 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12. Querido Deus, que bom, meu Deus. Que privilégio, Pai. Que privilégio estarmos juntos agora, eu junto com este filho teu, com esta filha tua, para estudarmos a tua palavra. Alguns acham, alguns pensam, alguns até dizem: ah, pastor, é muito superficial esse estudo. Mas nós acreditamos, meu Deus, que nada em tua palavra é superficial. Que todas as vezes que abrimos a tua palavra para estudá-la, o Senhor sempre nos edifica. O Senhor sempre nos alimenta de conhecimento. E agora, mais uma vez, ilumina. Ilumina nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos a tua palavra e os teus propósitos para nós, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim: Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Neste mesmo capítulo aqui, no capítulo 2, que nós lemos aqui o final, né? Temos o final, praticamente o final na verdade o meio, né? Lemos o meio do capítulo 2. E neste capítulo aqui, Davi, antes de morrer, chama Salomão e dá algumas instruções para ele. Entre as instruções que Davi deu a Salomão, Davi disse: meu filho, nunca se afaste dos caminhos de Deus. Nunca abandone a Deus. Olha para o passado, olha os erros cometidos no passado. Não se afaste de Deus. Faça a vontade do Senhor. Salomão, na primeira oportunidade que teve, e esta história é conhecida por todos, né? Salomão pediu sabedoria a Deus. Salomão era muito jovem ainda e a oposição era grande. Salomão tinha a oposição dos seus irmãos, inclusive Adonias era um que queria tomar o trono de Salomão à força. Salomão precisava de sabedoria, Salomão precisava de discernimento para reinar sobre Israel, para substituir o grande rei Davi. Salomão então pede a Deus sabedoria. E tem um episódio que com certeza você já ouviu falar, que é quando duas mulheres chegam diante do rei, dizendo para ele que tinha um filho, que o filho era de uma. Não, o filho é meu, meu rei, o meu filho é meu. Por quê?
O filho de uma delas, ela dormindo à noite, deitou por cima do menino e matou o menino sufocado. Ela então colocou o filho dela morto perto da outra mãe e pegou o filho da mãe viva, filho da mãe é boa, né? Pegou o filho da outra mãe vivo e colocou perto dela. Obviamente que quando a mãe acordou, a outra mãe, ela percebeu que aquele filho morto não era dela. E começou uma confusão, imagine você. Então foram levadas para o rei. Não, não, majestade, o filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é dela, o filho é meu. Resumindo, Salomão disse assim: traga uma espada aqui. Pediu uma guarda: traga uma espada, vem daqui a criança. Eu vou partir a criança no meio. E aí eu dou uma parte para outra e as duas ficam satisfeitas. Salomão estava já fazendo uso da sabedoria que Deus o dotou. Salomão já estava fazendo uso do que Deus ungiu a vida dele, a mente, o coração dele com a sabedoria divina. Então, quando Salomão fez essa proposta, a mãe, que não era mãe de verdade, tá bom, então faz isso mesmo. O filho dela já estava morto, né? O filho já estava morto. Ela não tinha mais nada a perder. Mata mesmo, corta no meio. E a mãe verdadeira disse assim: não, majestade, não parta no meio, não. Dê para ela então. Dê o menino para ela. Se tiver que partir ele no meio, se tiver que matar o menino, o meu filho, eu assumo que o filho é dela, dê para ela. Na hora, Salomão percebeu, obviamente, que aquela era a mãe verdadeira, porque uma mãe verdadeira jamais permitiria que isso acontecesse com seu filho, ainda que este filho não ficasse com ela. Então Salomão começou a exercer a sua autoridade, a sua sabedoria do reino, e como nós lemos na palavra, o reino se fortificou, o reino prosperou. Agora, tem um detalhe que chama a atenção, que a Bíblia nos diz, que Salomão teve 1.000 mulheres. Como assim, pastor? 1.000 mulheres? Acontece que algumas pessoas pensam que Salomão, essas esposas, eram esposas mesmo. Agora presta bem atenção, antes de continuar, deixa eu só abrir um parêntese. Nem tudo, escute, nem tudo que está é aprovado por Deus. Não é porque está na Bíblia, não é porque está escrito na Bíblia que Deus aprova, viu? Estas 1.000 mulheres, por exemplo, de Salomão, Deus não apoiava isso. Deus não aprovava isso. Mas, pastor, por que Salomão tinha 1.000 mulheres? Pastor, tem homem que não dá conta nem de uma, imagina de 1.000. Pois é, Salomão tinha 1.000. Acontece que, naquela época, quando um rei se casava com a filha de outro rei, eles automaticamente faziam aliança. Eles viravam rivais. Rivais não, aliados, né? Viravam aliados. Então Salomão, para fortalecer o reino, o seu poder, ele ia fazendo alianças com outros reinos menores, e cada mulher, cada filha de outro rei que Salomão casava-se, era um reino, era um país que vinha como aliado dele. E desta forma, Salomão fez uma grande aliança com muitos países. Obviamente que não foram 1.000 países, não, viu? Não foram 1.000 países, não. Mas muitos países Salomão fez aliança através deste método aí, casando-se com mais de 1.000 mulheres. Agora, a fama de Salomão é que foi um homem extremamente sábio. Salomão escreveu o livro de Provérbios. A maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. Salomão também escreveu um livro chamado de Eclesiastes. Salomão também escreveu um livro chamado de Cantares. Esse livro de Cantares tem algo interessante, viu? Algumas pessoas pensam que o livro de Cantares é um livro de amor, e é, entre um homem e uma mulher, entre Salomão e a Sulamita. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O livro de Cantares, meio erótico, meio apaixonado, meio romântico, meio não, completamente, né?
tem outra mensagem por trás, sabia disso? É sobre este livro, o livro de Cantares, e outros livros chamados livros poéticos, que nós vamos comentar, conversar, descobrir, conhecer um pouco mais na próxima aula. Muitos reis surgiram depois de Salomão, muitos reis levantaram, bons reis, maus reis, mas todos eles, todos os reis que foram levantados, que assumiram o trono de Israel, deixaram a sua marca, mas nenhum deles marcaram tanto o reino de Israel como o grande rei Davi e o seu filho, o rei Salomão. Até amanhã.